92 FM. Todo mundo tá aqui. Fatos em destaque. Olá, Guarapuava, bom dia, região. Estamos chegando com o Fatos em Destaque, edição especial do dia 1º de agosto. Vem nessa, vem com a gente. Roberto Lobo. Olá, bom dia, um excelente mês de agosto, excelente início de semana a você. Estamos chegando agora com todas as informações rápidas e dinâmicas, como você é acostumado aqui no Fatos em Destaque. Vamos a elas. Olá, Liz Santana, bom dia, qual a primeira? Muito bom dia, Lobo, bom dia aos ouvintes. Mais um dia começando, segunda-feira, nova semana que começa e o mês de agosto que inicia, que está inteirinho pela frente. E para ficar melhor ainda, vamos com informações. A Petrobras, distribuidora, está pedindo na Justiça a anulação de contrato com a empreiteira W Torre para a construção de um terminal de distribuição de combustíveis em Rondonópolis. A empresa suspeita que houve pagamento de propina com sobrepreço e dispensa de licitação na compra de terreno repassado à construtora. A suspeita surgiu em investigação interna da Petrobras em decorrência da Operação Lava Jato. Eles estão de volta. O retorno do Congresso. Após 2 semanas sem trabalhar por causa do chamado recesso branco, férias informais no meio do ano, o Congresso Nacional retoma os trabalhos hoje. Na pauta, a análise de projetos da área econômica de interesse do governo interino de Michel Temer e também decisão em definitivo sobre o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. O STF também retorna hoje ao funcionamento normal. Eu não sei se a Câmara retorna hoje, é importante que a assessoria nos passe quando retorna a Câmara Municipal. Fez uma grande diferença essas férias. Protestos contra e a favor de Dilma. Há 5 dias da abertura da Olimpíada, as capitais brasileiras foram palco de protestos a favor e contra o impeachment de Dilma. As manifestações aconteceram em ao menos 15 estados. No Rio de Janeiro, palco dos Jogos Olímpicos, manifestantes fizeram cartazes em inglês para chamar a atenção da imprensa internacional. Nenhum dos protestos conseguiu reunir tantas pessoas quanto nos últimos anos. The book is on the table for our Dilma. Violência em Natal, sério essa. A série de ataques criminosos em Natal e outras cidades do Rio Grande do Norte entrou na 3ª noite ontem. Criminosos atearam fogo no Morro do Careca, um dos cartões postais da capital. Colocaram fogo em 2 carros e 3 motos no pátio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, no bairro da Ribeira, e incendiaram o posto da Polícia Militar no bairro Jardim Petrópolis, em São Gonçalo do Amarante, da região metropolitana. Entre sexta e domingo, foram contabilizados 54 ataques criminosos em 20 cidades do estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, o governo deve enviar hoje tropas do Exército ao Rio Grande do Norte. A instalação de bloqueadores de celular na Penitenciária Estadual de Parnamirim é apontada como motivo dos atentados. É aquela penitenciária que virou notícia, virou meme na internet, porque todos tinham celular. Todos, sem exceção, os presos. Suspeito preso. A polícia prendeu um suspeito de atacar pessoas com seringa na região na Avenida Paulista, em São Paulo. O acusado já tinha sido detido e liberado na semana passada, mas a Polícia Civil solicitou a prisão temporária do homem. A Secretaria de Segurança Pública informou que uma seringa foi encontrada no bolso do acusado no momento da prisão. Vítimas do crime vão ser chamadas para fazer o reconhecimento do suspeito. E esportes, o substituto, o goleiro Weverton do Atlético Paraná, vai ser o substituto de Fernando Praz na Olimpíada do Rio de Janeiro. Praz teve uma fratura no cotovelo e foi cortado. O goleiro do Atlético não estava na pré-lista dos 35 jogadores para o torneio, mas sim em uma com 70 atletas que foi feita pelo ex-técnico da seleção, Dunga. Alguns chamavam de Dunga burro, né? Continuando a falar de esportes, Brasileirão tem novo líder. E o Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Corinthians venceu o Internacional por 1-0 e se beneficiou da derrota por 3-1 do Palmeiras para o Botafogo. O resultado fez o time alviverde cair para a 3ª colocação, já que o Santos ganhou do Cruzeiro por 2-0. O Grêmio empatou com o América Mineiro e completa o G4 com 31 pontos. Logo atrás, em 5º, está o Flamengo, que venceu o Curitiba por 2-0 e foi aos 30 pontos. 92 FM. Desemprego no Brasil bate novo recorde e chega a 11,3% em 3 meses. Todos sabem, a crise está pegando todo mundo. Agora, o desemprego no Brasil bateu mais um recorde. Isso após alcançar a pior taxa da série histórica para o indicador iniciado no caso em 2012. Os dados divulgados pelo IBGE, ainda na sexta, mostram que o desemprego subiu assustadoramente. A matéria
é de Shirley Loyola. O desemprego no Brasil bateu mais um recorde após alcançar a pior taxa da série histórica para o indicador iniciado em 2012. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta sexta-feira, mostram que o desemprego subiu para 11,3% no trimestre encerrado em junho. No trimestre anterior, a taxa bateu 11,2%, o que já era um recorde. No mesmo período do ano passado, a taxa foi de 8,3%. No período de 3 meses, encerrado em março, o índice de desemprego foi de 10,9%. O deputado federal Silvio Torres, do PSDB de São Paulo, lamenta a situação vivida pelos brasileiros e culpa a gestão petista pela crise econômica do país. Essa face do desemprego é a face realmente mais cruel da crise que nós estamos vivendo, decorrente de um governo incompetente que não soube lidar com as necessidades do país e deixou que tudo se agravasse. O desemprego não só vem aumentando, como a tendência é continuar aumentando. A pesquisa mostra que a situação não está ruim só para quem está fora do mercado de trabalho. Os trabalhadores que estão empregados também têm sofrido o impacto da crise. O rendimento médio deles acabou caindo e atingiu R$ 1.972. Sobre o primeiro trimestre, a renda diminuiu 1,5% em relação ao segundo trimestre do ano passado, que foi de 4,2%. Para Silvio Torres, a queda no rendimento inibe o consumo, o que piora a economia do país. Isso causa uma retração forte no consumo que também pode prejudicar a recuperação da economia. O país tinha 11.600.000 pessoas procurando emprego sem encontrar de abril a junho deste ano. O número recorde representa aumento de 4,5% em relação ao período do primeiro trimestre. Em relação ao ano atrás, houve um crescimento de 38,7%, o que significa 3,2 milhões a mais de desempregados procurando voltar ao mercado de trabalho. 92 FM. Idoso paga 450% a mais no plano de saúde. Os dados são de uma pesquisa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O Reclame Aqui, que é um órgão que registra os reclames na saúde em todos os setores, fez uma pesquisa. Felipe Paniagua, do Reclame Aqui, dá destaques de como subiu para os idosos e como isso é difícil para mesmo os que têm condições de conseguir bancar um pouco da saúde que não anda bem. A matéria é de Beatriz Fidelis. Quem tem mais de 59 anos de idade pode pagar 450% mais caro pelo plano de saúde. Foi o que revelou uma pesquisa recente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O plano mais básico para essa faixa etária custa mais de R$ 300, mas pode chegar a mais de R$ 1.500 quando inclui internação hospitalar e cirurgias. O Felipe Paniagua, do Reclame Aqui, explica que quem está perto dos 60 anos acaba pagando mais caro porque as empresas consideram que eles usam mais o serviço. Eles entendem que quanto mais velho você vai usar mais o serviço, então você deve pagar mais caro. Você tem que ser avisado, né? Quando você vai pular de patamar, você tem que ficar ciente dessa mudança. Se você não concordar, você cancela sem custo nenhum. Recentemente, os planos de saúde individuais sofreram um aumento de 13%. Teve gente que até precisou cancelar o serviço, mas Felipe dá a dica das clínicas populares. Elas podem ser a solução na hora de uma consulta ou um exame. São as clínicas populares, tem tudo quanto é lugar, médicos de qualidade. Você consegue agendar fácil, não precisa de plano de saúde, e você paga R$50, R$80 para ter uma consulta de nível de consulta particular. Para o idoso que tem interesse em contratar ou mesmo trocar de plano de saúde, as dicas são estar atento ao período de carência, checar se o seu médico atende pelo novo plano e conferir o tipo de atendimento oferecido. Quem é idoso tem que tomar muito cuidado na hora de trocar de plano por causa da carência, né? Se você precisa ter um serviço de prontidão, né? Poder ir para um hospital a qualquer momento. Às vezes você tem um médico que te acompanha há algum tempo, você troca de plano e ele não atende nesse plano. Então, a família e o próprio idoso tem que ficar atento a isso, né? E principalmente ao que está na cobertura. Então, ficar atento se o seu contrato
disponibiliza um quarto duplo, qual período de tempo você pode ficar no quarto sem pagar, que isso existe também, então às vezes te dão 7 dias no mês para você ficar no quarto e o resto tem que pagar uma taxa. Lembrando que o período de carência só vale para consultas normais. No caso de emergências, em no máximo 24 horas, o plano tem que prestar o atendimento necessário para o segurado. 92 FM. Pediatra orienta sobre aleitamento materno. A Semana Mundial de Amamentação será celebrada entre os dias 1º até 7 de agosto, em mais de 130 países. O objetivo é chamar a atenção para a importância do aleitamento materno. Mais detalhes na reportagem de Luísa Baruffi. A criança amamentada é mais saudável, mais inteligente e mais magra. Isso porque o leite contém anticorpos que funcionam como vacinas para os bebês e protege contra doenças infecciosas, além de diminuir a mortalidade infantil. Como explica a especialista Elza Giuliani, da Sociedade Brasileira de Pediatria. As crianças amamentadas, elas têm uma vantagem sobre as não amamentadas com relação à inteligência, porque tem componentes no leite materno que favorecem o desenvolvimento cerebral, que é muito importante, né? Então, as crianças que são amamentadas, elas têm menos diarreias, elas têm menos problemas, gripes, né? Qualquer infecção respiratória, asma, otites. E mesmo aquelas que pegam essas doenças, as crianças amamentadas, essas doenças tendem a ser menos graves. O ideal é que as mulheres amamentem por 2 anos ou mais, como recomenda a pediatra. Nos primeiros 6 meses, o ideal é que seja o que a gente chama de amamentação exclusiva, ou seja, a criança só recebe leite da mãe. Ela não precisa receber água, não precisa receber chá, sucos, outros leites ou outros alimentos. Aí, a partir dos 6 meses, já está indicado que a criança, além do leite da mãe, ela passe a receber alimentos saudáveis. O aleitamento materno protege as crianças em todas as fases da vida, além de proteger a mãe. Por exemplo, previne contra o diabetes, contra o sobrepeso, a obesidade. E a mulher também, que ela, em primeiro lugar, ela tem menos câncer de mama. Hoje se estima que se as mulheres amamentassem bastante, bem mais, elas poderiam evitar 40 mil mortes de mulheres por ano por câncer de mama, porque o aleitamento materno pode prevenir o câncer de mama. Além da formação de uma boa saúde do bebê, amamentar corretamente pode salvar vidas. De acordo com um estudo britânico, se todas as mães amamentassem, poderia evitar a morte de 820 mil crianças menores de 5 anos no mundo. O Brasil recebeu destaque pelos avanços nos indicadores de amamentação. Até a década de 80, as brasileiras amamentavam em média até os 3 meses. Atualmente, elas amamentam até mais de 1 ano de idade, mas ainda estamos distantes das metas internacionais. A recomendação é que a criança seja alimentada apenas com leite materno até os 6 meses e que a amamentação ocorra até pelo menos os 2 anos de idade. Reportagem Luísa Baruffi. 92 FM. Chegando ao final do Fatos em Destaque de hoje, vamos às manchetes do lobonoticias.com.br. No Guará, violência e roubo apavorando o interior de Guarapuava. No Turvo, após briga em campo de futebol, multidão parte para cima da PM. Em Guarapuava ainda furtos grandes, pequenos, médios. A cidade, infelizmente, na mira da bandidagem. Bandidos estão entrando dentro das casas com famílias dentro e aterrorizando vidas. Bandidos do escorte sequestram o motorista e levam um caminhão na 277. Clima feroz na Feroz. Pancadaria generalizada entre vizinhos. Covarde bate em mulher no Corradinho. Traficante Boca do Fumo é estourada pela polícia. Ciúmes de namorada para namorada gera briga após visita ao seu ex-namorado. Muro da discórdia gera pancadaria. Mulheres e crianças são agredidas no Cascavel. Essas e outras notícias estão à sua disposição no lobonoticias.com.br. Não tenho mais tempo, antes quero mandar um abraço ao meu querido amigo, Dr. Miguel Nicolau Júnior. Um abraço, doutor. E um abraço a todos os meus amigos e amigas que estão sintonizados com a gente, tanto na cidade como no interior. Fica com Deus, retorno logo mais às 14, às 22, às 7 e às 10. E das 8 às 10 eu estou ao vivo com Li Santana na Rádio Cacique AM 760. Um abraço, fica com Deus. Até lá. 92 FM. Todo mundo tá aqui.